Olá, bom dia pessoal, bom dia a todos. Gente, a aula de hoje a gente vai trabalhar a parte de óxidos, tá certo? Então, óxido é bem simples, a gente vai falar de alguns óxidos, de algumas substâncias que são óxidos, vai ver a definição, tudo isso, tá? Aqui eu coloquei alguns óxidos aqui, tá? São 7 óxidos, CO3, trióxido de enxofre, CO2, óxido muito conhecido, N2O5, Na2O, CaO, que é o óxido de cálcio, né? O Fe2O3 é o óxido de ferro 3, tá? O óxido de alumínio. Então a gente tem óxidos à vontade aqui. Agora observe que esses óxidos, alguns deles têm metal, ok? E outros têm só ametais. Mas observe que todos esses óxidos eles são binários. O que é o composto binário? É quando você tem dois elementos, tá certo? Em que o oxigênio é o mais eletronegativo, tá? Então vamos ver primeiramente a definição sobre óxido. É o conjunto de compostos binários, como eu falei, binários são dois elementos, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Você sabe o que é eletronegatividade, ok? Então, podemos dividir os óxidos em dois grupos, tá? Os óxidos moleculares e os óxidos iônicos. Dá para perceber que os iônicos vão ter metal nele e os moleculares vão ter só metais, tá? Colocar aqui os elementos ou seja, os óxidos que são moleculares. O elemento ligado ao oxigênio é ametal, tá certo? Ó, SO3, aqui eu não tenho metal, só tenho ametais, tá certo? Embora o oxigênio esteja presente, tá? Na substância, eu tenho nitrogênio, eu tenho carbono, eu tenho enxofre, junto com o oxigênio, tá? Então esses elementos, esses óxidos são chamados óxidos moleculares. Mas além dos óxidos moleculares, existem os óxidos iônicos, tá? Que já deu para perceber que os óxidos iônicos, já conhece o composto iônico, tá? Você tem o oxigênio ligado a um metal, pode ser da família 1A, 2A, 3A, pode ser da família B, tá certo? Então assim, é bem fácil observar, ok? Mas assim, a classificação dos óxidos. Vamos ver a primeira classificação dos óxidos. Os óxidos, eles se dividem em óxidos básicos, tá certo? Quando é que o óxido é básico? Na verdade, a gente vai trabalhar muito com reações. E aí, quando você pega um óxido e reage ele com água, ele forma uma base, a gente diz que esse óxido é um óxido básico. Isso a gente vê no laboratório, fácil, ok? Veremos agora, ó. Aqui eu tenho óxido de cálcio, que é um óxido básico. Por que ele é um óxido básico? Porque você junta ele com a água, ele forma uma base. Que base é essa? Hidróxido de cálcio. Então, o óxido básico, ele se revela quando ele reage com a água e forma uma base, ok? Vou colocar aqui outra situação quando você tem um óxido básico. Toda vez que você reage o óxido básico com água, você forma uma base. Mas quando você pega um óxido básico e reage com ácido, ele forma sal e água, ok? Olha só. Ó, que o óxido básico, aí eu reagindo com ácido, que é o ácido sulfúrico, aí vai formar um sal e água. Na verdade, o óxido básico ele está fazendo o papel de uma base aqui. Ele não é uma base, ele é um óxido básico, ok? Mas reagindo com ácido, ele forma um sal e água. Interessante isso, né? Então é interessante você perceber também que os óxidos básicos são formados por metais de inox baixo, mais 1 e mais 2. Geralmente os elementos da família 1A e 2A, ok? Bem simples, tá? Então, a gente vai agora para a segunda classificação, que são os óxidos anidridos ou óxidos ácidos, ok? Bom, a gente diz que quando o óxido é ácido, é quando ele reage com água e forma um ácido, ok? Vamos ver exemplo. O SO3 é o trióxido de enxofre, tá? Ele é um óxido molecular. Mas agora, por que ele se classifica como óxido ácido? Porque ele reage com água e forma o ácido, chamado ácido sulfúrico, ok? É muito comum essa reação, tá? E ele também, o óxido ácido, ele pode reagir com uma base e forma também sal e água. Ó, é o óxido ácido, reage com a base hidróxido de cálcio, tá? E forma o sulfato de cálcio e água, sal e água, ok? É fácil, ok? Então, uma
uma coisa importante aqui que a gente vai ver é que os óxidos ácidos são formados por ametais, como a gente já viu, de alto NOx. Se você observar, aqui no SO3 eu tenho o oxigênio como NOx -2 e o enxofre vai ser o NOx +6, ok? Então ele tem um NOx alto, é diferente dos óxidos básicos que tem um NOx baixo, ok? Bom, óxido neutro ou indiferentes, tá certo? São óxidos moleculares que não reagem com água, nem reagem com base ou ácido, tá certo? Mas isso não quer dizer que os óxidos neutros não reagem com ninguém. Ele pode reagir com o oxigênio do ar, outros elementos, tá certo? A gente vai ver um exemplo aqui interessante, olha. Os mais importantes óxidos neutros que a gente conhece são esses aqui, ó, o monóxido de carbono, CO, o monóxido de nitrogênio, ok? E o monóxido de dinitrogênio, tá certo? N2O. Esses três óxidos são considerados óxidos neutros. Alguns autores consideram a água um óxido neutro, porque a água ela não reage com ela mesma, tá certo? Ela não reage com ácido, não reage com base, certo? E aí a gente pode considerar a água também um óxido neutro, mas a rigor, estudos demonstram que os três principais óxidos neutros são esses: CO, NO e N2O, tá? E a próxima classificação é o óxido anfótero. O que é um anfótero? O óxido anfótero é aquele que tem comportamento de um óxido ácido, ora, e óxido básico, ora, tá certo? Vai depender com que ele esteja reagindo. Como assim? Eu coloquei assim, ó, são óxidos que se comportam tanto como óxidos ácidos quanto como óxido básico. Vai depender com que ele esteja reagindo. A gente vai ver um exemplo agora, tá? Veja bem. Ó, eu tenho a L2O3, ZNO e a S2O3. Repara que eu tenho aqui elementos arsênio, zinco, alumínio, que não são elementos da família 1A e nem 2A, ok? São metais, mas que não são elementos dessa família. Então esses óxidos são anfóteros porque eles podem reagir com tanto como óxido ácido, fazer o papel de um óxido ácido, embora ele seja anfótero. Ele pode fazer um papel também de óxido básico. Vamos ver exemplo aqui, tá? Mais tarde, tá certo? Então, a quinta classificação é a classificação que diz que o óxido são chamados também de duplos ou misto. O que são um óxido duplo? O nome já está falando, ou misto. São os óxidos que se comportam como se fossem formados por dois outros óxidos do mesmo elemento químico. A gente vai ver uma substância aqui que é o chamado tetróxido de triferro, tá? Fe3O4. Esse óxido, observe que ele equivale ao FeO com Fe2O3. Se você somar um ferro com dois ferros, daria 3. E aqui eu tenho um oxigênio com 3 oxigênio 4, é o que está acontecendo aqui, tá? Então esse Fe3O4, ele se desdobra em FeO mais Fe2O3. É por isso que ele é considerado óxido duplo, ok? É muito comum esse óxido nas siderúrgicas, tá? Para produção de ferro gusa. Então, a gente vai ver agora a nomenclatura dos óxidos, o nome dos óxidos, tá certo? Para os óxidos moleculares, vamos ver primeiro para esses, tá? Aqui a gente tem óxido de nome do elemento formador, ok? Vamos ver exemplo, tá? Colocamos o prefixo mono, di, tri, tetra, tá? Penta, hexa, aí vai, tá? Para indicar a quantidade de átomos de cada elemento na fórmula. Então, assim, quando você coloca os prefixos mono, di, tetra, etc., para você determinar o número de átomos de cada elemento na fórmula, a gente pode trabalhar da seguinte maneira. Eu tenho aqui o cloro, 2 de cloro, 1 e 7 de oxigênio. E aí, olha só, como eu tenho aqui 7 oxigênio, eu vou colocar hepta, tá certo? Não é tetra, é hepta, tá certo? Vai ficar heptóxido, tá? De dicloro. Por que hept?
porque é 7 é oxigênio. E por que di? Porque eu tenho 2 cloro, ok? Interessante isso, né? Aqui eu tenho a rigor CO2, é o dióxido de monocarbono. A gente pode a rigor chamar assim, tá? Dióxido de carbono a gente chama no popular, mas o nome químico mesmo dele seria dióxido de monocarbono, ok? Aí a gente chama de dióxido de carbono. Beleza, é aceitável, tá certo? Para os óxidos iônicos, tá? Que é bem diferente dos óxidos moleculares, a gente também tem uma estrutura interessante para eles. Vamos ver aqui. A gente vai colocar assim, óxido de e o nome do elemento formador, tá certo? Vamos colocar aqui o Al2O3. Repare que é um óxido iônico. Aqui tem um alumínio e oxigênio. Aí olha só, a gente vai chamar só de óxido de alumínio. Por que não trióxido de alumínio? Porque o alumínio ele tem carga fixa, ok? O nóxido do alumínio é fixo. Toda vez que o elemento formador, seja ele metal ou ametal, tiver o NOx, a carga fixa, não mudar, a gente não pode chamar de, tri, tetra, colocar os prefixos, ok? E aqui eu chamo simplesmente óxido de alumínio, embora tenha 3 oxigênio e 2 alumínio, ok? Eu não vou chamar jamais esse óxido de trióxido de alumínio, não é isso. É óxido de alumínio, porque o alumínio é um elemento metálico que o NOx dele é mais 3, ele não muda, ok? Tá. Aqui eu tenho outro elemento que não muda o NOx, que é o zinco, tá certo? Mas ele está acompanhado com oxigênio aqui, é outro óxido. Aqui eu vou chamar de óxido de zinco, ok? Eu não vou chamar de monóxido de zinco, vou chamar de óxido de zinco, ok? Tá, tem outro aqui, óxido de bário, é o bário da família 1A, também não muda, o NOx dele não muda do bário, então por isso eu chamo o BaO de óxido de bário, ok? Tem outro aqui, eu tenho um potássio da família 1A, tenho 2 de potássio aqui e 1 de oxigênio. Eu vou chamar isso de óxido de potássio, ok? Não vou chamar de monóxido, tá certo? Vou chamar de óxido de potássio. Por quê? Porque o potássio também não muda o seu NOx, ok? Então, se os elementos, ou se o elemento forma 2 cátions diferentes, aí a gente deve indicar sua valência em algarismos romanos, ou com as terminação oso, você já viu, né? Ou ico. Vamos ver exemplo. Aqui eu tenho FeO, ok? Aqui eu tenho o ferro como 2 na carga do ferro, aqui é 2, porque o oxigênio é menos 2, o ferro é mais 2, ok? E aqui a gente pode chamar de óxido ferroso, tá bom? Ou óxido de ferro 2, porque o ferro aqui é 2. Bem simples, tá certo? Mas além disso, eu posso ter assim, Fe2O3. Aqui o ferro é 3, porque esse 3 está aqui veio do ferro, né? Esse 2 está aqui veio do oxigênio. O oxigênio é menos 2 e o ferro é mais 3, ok? Então aqui eu posso chamar óxido férrico, ok? Ou óxido de ferro 3, tá? Ó, óxido férrico ou óxido de ferro 3. Tranquilo? Vamos lá. Então, a gente na próxima aula, a gente vai trabalhar com reações. Então, eu já vou colocando aqui na página, a gente vai reações com óxidos, tá certo? A gente vai trabalhar essas reações, porque a gente precisa muito delas, ok? E aí, a gente vai ficar por aqui, tá? E a gente, na